Nos últimos meses, uma passagem de escritura que se encontra em Elamã, capítulo 6, atraiu várias vezes minha atenção. E assim vemos que o Senhor começou a derramar seu espírito sobre os lamanitas em virtude da facilidade e empenho que mostravam em crer nas suas palavras. Quando estava estudando as Escrituras e li essa passagem, ela tocou-me profundamente e refleti em seu significado durante várias semanas. Comecei a questionar se eu achava fácil acreditar na palavra de Deus. Por que foi fácil para esses conversos lamanitas acreditar? O que aconteceu para que um povo cheio de ódio e descrença mostrasse facilidade e empenho em acreditar na palavra de Deus? Descobrimos qual foi a causa dessa mudança ao ler sobre um ano memorável. Durante o 62º ano do governo dos juízes, 8.000 lamanitas em Zaraela foram convertidos quando Nefi e Leí lhes ensinaram com poder e autoridade, tendo sido inspirados quanto ao que deveriam dizer. 300 outras pessoas foram convertidas por meio de uma experiência miraculosa, na qual ouviram uma voz que penetrava até o âmago da alma. Essas 300 pessoas tinham ido matar Nefi e Leí quando se encontravam na prisão, mas clamaram a Deus quando Aminadab, um nefita que se havia afastado da igreja, lembrou-se de que deveriam orar até que tivessem fé em Cristo. Muitos outros lamanitas foram convertidos pelo testemunho dessas 300 pessoas quando elas ministraram ao povo, declarando o que tinham visto e ouvido. O 62º ano termina com esta declaração. Todas essas coisas haviam acontecido e os lamanitas tinham se tornado, na maior parte, um povo justo. A qualidade de sua conversão levou esses lamanitas a abandonar seu ódio pelos nefitas, bem como suas armas de guerra. Eles eram firmes e constantes na fé, guardavam os mandamentos, andavam em verdade e retidão e cresciam no seu conhecimento de Deus. O que mais me impressiona, entretanto, é a facilidade e empenho que mostraram em acreditar na palavra de Deus. Essa facilidade e empenho em acreditar fez com que o Espírito fosse derramado em abundância sobre eles, ajudando-os a perseverar na fé até o fim. Infelizmente, nesse mesmo período, a maior parte dos nefitas tornou-se insensível, impenitente e extremamente iníqua. O oposto do que acontecera com os lamanitas estava agora acontecendo com os nefitas. A dureza de seu coração levou a um afastamento do Espírito, enquanto a receptividade dos lamanitas fez com que o Espírito fosse derramado em abundância sobre eles. Ao refletir sobre o que causou essa vigorosa mudança no coração dos lamanitas, percebi que essa facilidade e empenho em acreditar na palavra de Deus vem da receptividade do coração. Deriva do fato de o coração ser sensível ao Espírito Santo, de ser capaz de amar, de fazer e guardar convênios. Resulta de um coração brando, capaz de sentir o poder da expiação de Cristo. Essa facilidade em acreditar vem do exemplo de outros, como Nefi e Leí, que tinham um coração terno e mostraram essa sensibilidade. Seu pai Elamã deu-lhes o nome de Nefi e Leí para lembrá-los da fé que seus pais possuíam. Da mesma forma, muitos de nós trazemos no nome um legado da fé que nossos antepassados demonstraram. Pessoas que tinham um coração receptivo e acharam fácil acreditar na palavra de Deus. Alguns foram como meu trisavô Ephraim K. Hanks, que ao saber de seu irmão mais velho tinha ido embora com os Mormons, decidiu que iria trazê-lo de volta para casa. Como era de se esperar, Ephraim mudou-se para Nauvoo e foi batizado logo depois que ouviu o irmão prestar testemunho de Joseph Smith e do Evangelho restaurado. Somos abençoados com a história de outras pessoas nas Escrituras que nos ensinam como podemos adquirir essa facilidade e empenho em acreditar. Nefi, filho de Leí, é um exemplo disso. Seu primeiro ato, depois de ouvir o pai falar sobre a destruição de Jerusalém, foi orar ao Senhor até que seu coração se abrandasse e ele acreditasse em todas as palavras ditas por seu pai. O Senhor falou diretamente a Nefi, dizendo: Bendito és tu, Nefi, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente com humildade de coração. Nefi ensina sobre a importância do desejo e da diligência em guardar os mandamentos e clamar a Deus para ser capaz de dizer com facilidade: Eu irei e cumprirei. Com Enos, aprendemos a importância de permitir que as palavras de Deus penetrem profundamente em nosso coração até que tenhamos fome da verdade. A facilidade em acreditar virá quando a palavra de Deus for gravada em nosso coração.
Com o exemplo do pai de Lamone, aprendemos a importância de termos um coração receptivo, desejoso de mudar. O pai de Lamone estava disposto a dar metade do seu reino a Amon em troca da vida. Depois que Amon pediu apenas que o rei desse permissão a Lamone para adorar como desejasse em seu próprio reino, a generosidade e grandeza das palavras de Amon perturbaram a mente e o coração do rei. Quando Arão chegou para ensinar o rei, seu coração tinha mudado e ele demonstrou facilidade em acreditar, dizendo a Arão: "Eis que acreditarei." Depois mostrou o desejo de abrir mão de tudo o que possuía, até de abandonar seu reino para ter a alegria do Senhor. Quando o rei orou pela primeira vez, ofereceu aquilo que o Pai Celestial queria quando disse: "Abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te." Facilidade e empenho em acreditar na palavra de Deus são frutos do arrependimento e da obediência. Se examinarmos nossa vida, veremos que existiram períodos em que foi mais fácil acreditar na palavra de Deus. Períodos de mudança significativa, como o casamento ou o nascimento de uma criança. Períodos de serviço intenso devido a um novo chamado ou a missão. Períodos em nossa juventude com um bispo maravilhoso, líderes de jovens e professores do seminário. Períodos de provações, de crescimento ao ouvir pela primeira vez sobre o Evangelho. São períodos em que é mais fácil acreditar. Talvez a época mais significativa seja a da infância. Quando eu era criança, achava fácil acreditar na palavra de Deus que me foi ensinada por pais e avós fiéis. Não me admira que sejamos admoestados a nos tornarmos como criancinhas para herdarmos a vida eterna. Não é de admirar que sejamos ensinados a criar nossos filhos em luz e verdade. E se vocês forem como eu, vão achar que o que realmente trouxe facilidade e empenho em acreditar não foram as circunstâncias, mas o compromisso de viver o Evangelho durante essas fases da vida. Você se ajoelha e lê mais as Escrituras durante essas fases. É mais fácil reunir a família para a noite familiar e a oração familiar. É mais fácil estar na igreja e adorar no templo. É fácil pagar o dízimo e as ofertas. Sem dúvida, viver o Evangelho diariamente traz ao coração a sensibilidade necessária para que haja facilidade e empenho em acreditar na palavra de Deus. Meu testemunho é de que, se seguirmos os ensinamentos de nosso profeta e apóstolos nesta conferência, mostraremos facilidade e empenho em acreditar na palavra de Deus. Fomos aconselhados a adorar no templo, a fortalecer nossa família por meio da oração familiar, do estudo das Escrituras e da noite familiar, a servir diligentemente nos chamados do sacerdócio na igreja, a pagar dízimos e ofertas, a ter fé, a orar para recebermos orientação e a viver de maneira a sermos dignos da companhia do Espírito Santo. Muitas vezes somos como Naamã, o sírio leproso que foi enviado ao profeta em Israel para ser purificado. Quando Eliseu simplesmente enviou um mensageiro com instruções para que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão, Naamã foi embora irritado. Felizmente, ele tinha um servo que lhe disse: "Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado." Testifico que essa facilidade e empenho em acreditar virá como resultado de fazermos coisas aparentemente insignificantes, que nos foram ensinadas repetidas vezes desde a nossa juventude. A obediência produzirá um coração sensível e facilidade em acreditar na palavra de Deus. Presto testemunho de que a facilidade em acreditar fará com que o Espírito seja derramado com mais abundância. Um teste para medir nossa facilidade e empenho em acreditar pode ser feito todas as semanas quando vamos à reunião sacramental. Nessa reunião, renovamos nossos convênios, expressando nosso desejo de tomar sobre nós o nome de Cristo, de sempre nos lembrarmos dele e de guardarmos seus mandamentos. Ao nos sentarmos para a reunião sacramental, devemos achar fácil fazer esses convênios, ouvir e aprender pelo Espírito. Tenho um grande desejo de que o Espírito do Senhor seja derramado sobre mim por causa da facilidade e empenho que demonstro em acreditar em suas palavras. Senti que essa Escritura despertou em mim o sentido de meu dever para com Deus, de que devo ser submisso e manso, atender a pedidos de boa vontade, ser cheio de paciência, diligente em guardar os mandamentos o tempo todo, sempre agradecendo a Deus por qualquer coisa que eu receba. Que sempre achemos fácil acreditar em sua palavra. Espero que vocês declarem com facilidade, como eu, que Jesus é o Filho de Deus. Ele é nosso pastor, e aqueles que tiverem facilidade e empenho em acreditar, conhecerão a sua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.